Irmãos, eu preciso mexer um pouquinho hoje na nossa visão do Evangelho. Eu sei que não é algo novo para nós, mas nós aqui vamos ler todos os textos falando sobre o Evangelho. E vamos fazer algumas correções aqui. E vamos reafirmar a visão do Evangelho que nós temos recebido, que Jesus e os apóstolos pregaram. Tá bom? Primeiro texto que eu separei aqui, Salmo capítulo 51, versículo 5. Salmo 51, versículo 5. Quem pode ler? Bem alto, por favor. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Agora o Salmo 58, algumas páginas aí para frente. Vamos abrir em Salmos capítulo 58, versículo 3. Quem pode ler? Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Irmãos, o que esses dois textos falam? Os dois textos estão falando da mesma coisa, que o homem nasce em pecado. É isso que os dois textos estão falando. O homem nasce como uma criatura caída em pecado. É isso que os dois textos estão falando. Olha o Salmo 51. Eu nasci na iniquidade. O que é iniquidade? Pecado. E em pecado me concebeu a minha mãe. Essa é a condição do ser humano. O outro texto aí, o Salmo 58, fala que os ímpios se desviam desde quando foram concebidos. Eles nascem e já se desencaminham. Então esses dois textos estão falando a mesma coisa, que o homem nasce na condição de pecador, uma criatura caída no pecado. O homem nasce assim. Uma criança que está nascendo hoje no hospital, está nascendo com essa natureza pecaminosa, vai crescer e vai virar um pecador adulto, escravo do pecado, rendido pelo pecado. O homem nasce assim. Agora, por que o homem nasce assim? Romanos capítulo 5, versículo 12 responde essa pergunta. Quem pode ler, por favor? Quem pode ler? Romanos 5, 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Esse texto está falando o seguinte: por um homem entrou o pecado no mundo. Aí eu te pergunto, que homem é esse? Adão. Aqui ele está falando de Adão. Se você tem alguma dúvida, você precisa ler o capítulo 5 inteiro de Romanos. Ele está falando de Adão. Através de Adão entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e essa morte passou a todos os homens, porque todos são pecadores. É isso que esse texto está falando. Você reparou que nesse versículo fala que por um homem entrou o pecado e não os pecados? Está o pecado no singular. Por quê? Que pecado é esse? Qual o pecado que Adão cometeu lá no jardim do Éden? Ele desobedeceu, e esse é o pecado. Esse é o pecado. Então, irmãos, pecado é todo tipo de desobediência à vontade de Deus. Qualquer tipo de desobediência, de qualquer cor, de qualquer tamanho, de qualquer grossura. Normalmente a gente coloca cor no pecado, né? Aquela foi uma mentirinha, vamos pintar de amarelinho. Aquele ali matou alguém, esse pecado é vermelho, a gente pinta de vermelho. Mas, irmãos, toda cor, todo tipo de pecado, de desobediência é pecado. De qualquer cor, de qualquer tamanho.
pecado é desobedecer qualquer coisa que Deus falou. Não tinha. Qual que era o problema de comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal? O problema é que Deus mandou não comer. E desobedecer essa ordem é pecado. A árvore do conhecimento do bem e do mal, por si só, ela não é pecado. É pecado porque Deus mandou não comer. E desobedecer isso é pecado. Falar palavrão por si só não é pecado. Por que é pecado falar palavrão? Porque Deus mandou não falar palavrão. Está escrito isso na Bíblia: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Por que é pecado mentir? Mentir por si só não é pecado. É pecado porque Deus mandou não mentir. E desobedecer isso é pecado. A Bíblia está escrito que Deus abomina a língua mentirosa. Por que é pecado fazer sexo antes do casamento? Porque Deus mandou não fazer sexo antes do casamento. Ele chama isso de fornicação. Por isso que é pecado fazer sexo antes do casamento. Porque está desobedecendo uma ordem que Deus deu. E qualquer tipo de desobediência à vontade de Deus é pecado. Por que é pecado dirigir sem carta? Porque na lei, porque isso é contra a lei, não é? Ah, mas o que isso tem a ver com Deus? Tem a ver que Romanos 13:1 fala que todo homem esteja sujeito às autoridades. E as autoridades do país colocou uma lei: não pode dirigir sem carta. E desobedecer isso é pecado, porque desobedece à vontade de Deus. Qualquer tipo de desobediência à vontade de Deus é pecado. Esse é o ser humano. O ser humano é assim: eu faço o que eu quero, eu vivo como eu quero, eu falo o que eu quero, eu penso o que eu quero, eu vou aonde quero, ninguém manda em mim, eu sou dono do meu nariz. Esse é o pior pecado que tem. Desobediente, independente de Deus. Isso é pecado. Não pode. Deus não criou o homem para ser assim. E o homem não tem o que ele faça para resolver esse problema diante de Deus. Ele é culpado disso. Ah, mas Márcio, foi Adão que pecou. E esse pecado passou a nós como uma herança. Nós recebemos o pecado como herança. Que culpa tenho eu? Adão apagou a luz e deixou todo mundo no escuro. Foi isso mesmo. Acontece que, a partir do momento que nós escutamos o Evangelho, aí você é aquilo que Romanos 2:1 chama de indesculpável. A partir do momento que você recebe o Evangelho, você escuta o Evangelho, aí você é responsável por esse pecado. E aí Deus manda o homem se arrepender. Deus ordena, Deus notifica que o homem se arrependa disso. O ser humano, ele até acredita em Deus, mas mesmo assim ele continua vivendo independente da sua vontade. Já percebeu? Deus, eu acredito no Senhor. O Senhor é digno. Isso é inquestionável. O Senhor escreveu a Bíblia, eu acredito na tua existência. E tu és soberano sobre todas as coisas. Mas assim, Senhor, eu para cá e o Senhor para lá. Não interfira na minha vida, não mexa comigo. Eu até leio a tua Bíblia chata de vez em quando, mas você não mexe comigo. Eu para cá e você para lá. Não vem mudar meu comportamento, minhas ideias, as coisas que eu... Não vem mudar a minha vida, não. Não vem se meter na minha vida. O ser humano é assim. Pecado. Precisa pôr um ponto final nesse negócio.
veio resolver isso foi o Evangelho. O Evangelho veio por um ponto final nessa desobediência, nessa independência, nessa petulância, nesse estilo de vida. O Evangelho veio para pôr um ponto final. Mas, irmãos, nós estamos vivendo num país que é muito fácil a gente ser enganado pelo outro Evangelho. Na tentativa de correr atrás do Evangelho para resolver o problema do pecado, a gente encontra muitos outros evangelhos que são falsos. Vamos ler 2 textos que Paulo mostra que existem outro evangelho. Gálatas capítulo 1. Vamos abrir em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Do 6 ao 9. Olha só o que Paulo fala para os Gálatas. Admira-me que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então naquele tempo já tinha um outro evangelho. Imagina hoje. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema. Sabe o que é anátema? Maldito. Eu vou abrir um pensamento muito íntimo meu aqui para vocês agora. Eu fico imaginando um tanto de maldito nos púlpitos por aí hoje. Então naquele tempo, irmãos, já existia um outro evangelho. Mais um texto que Paulo fala sobre isso é em 2 Coríntios. Algumas páginas, ou uma página para trás aí, ó. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 até o 4. Olha o que Paulo está falando para a igreja. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e vocês se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado, ou se vocês aceitam um espírito diferente que vocês não têm recebido, ou evangelho diferente que vocês não têm abraçado, eu receio que vocês tolerem isso de boa mente, porque suponham em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Paulo está dizendo o seguinte: eu tenho zelo por vocês, para que vocês não aceitem na sua mente outro Jesus, outro espírito ou evangelho diferente. Eu tenho receio disso.
Eu estou preocupado. É isso que Paulo está falando. Eu me preocupo com a igreja. Eu me preocupo para que vocês não aceitem de boa mente, de boa vontade, um evangelho diferente. Ou, que ele falou em Gálatas, o tal do outro evangelho. Hoje nós podemos ser facilmente enganados por esse evangelho diferente. Como que nós sabemos diferenciar o evangelho diferente ou esse outro evangelho do evangelho de Jesus? Como é que faz? O outro evangelho, ele diz assim: ei, entrega a sua vida para Jesus, que ele vai resolver todos os seus problemas. Ele vai te dar uma vida boa, com bem-estar, vai realizar todos os seus sonhos, você vai ser feliz. Pega esse evangelho e volta no tempo comigo, lá nos tempos de Jesus, e prega esse evangelho lá. Ei, entrega a sua vida para Jesus, que ele vai resolver todos os seus problemas. Aí aquela pessoa que vivia naquele tempo de Jesus vai falar assim: ei, tem alguma coisa errada nesse evangelho que você está me pregando, porque o meu pai entregou a vida para Jesus e foi apedrejado. A minha irmã entregou a vida para Jesus e estupraram ela. Tem alguma coisa estranha nesse evangelho que você está me pregando, porque você está falando que o evangelho vai resolver todos os meus problemas. Eu comecei a ter perseguição depois que eu comecei a seguir Jesus. Que evangelho estranho é esse que você está me pregando? Esse evangelho, irmãos, está solto por aí, entrando na casa de gente que nunca frequentou uma denominação evangélica. Eu assustei. Eu entrei numa casa para pregar o evangelho, eles começaram a falar assim: é que o evangelho resolve todos os seus problemas, não é? Porque quando eu creio no evangelho, a minha bênção vai chegar e o meu milagre vai acontecer. Não é assim o evangelho, Márcio? Eu falei: o quê? Aonde você viu isso na Bíblia? Esse é um outro evangelho. Não sei se você já teve o desgosto de escutar que o teu milagre vai chegar e a tua bênção vai acontecer. Principalmente se você fizer as 7 campanhas da prosperidade. No Rio de Janeiro, irmãos, já tem até Pinga Santa. Pinga Santa. Tem denominações evangélicas no Rio de Janeiro com uma fachada assim, ó. Aqui, promoção do dízimo, 8%. Promoção. A gente fica aqui em Agudos e não sabe o que acontece por aqui, né? Esse outro evangelho, irmãos, é o evangelho do bem-estar, o evangelho da vida boa. Ele promete um monte de coisa para você, cria expectativas e promessas que não saíram da boca do Senhor. Qual é o problema de acreditar nessas coisas? O problema é que Deus não prometeu. Se Deus não prometeu, Ele não se responsabiliza por cumprir. É o mesmo que você acreditar que se você cortar um bolo no dia do teu aniversário e fizer um pedido, você vai receber o seu pedido. É o mesmo que você acreditar que se você pegar o seu dente e jogar por cima do telhado, o teu desejo vai se realizar. Essas coisas Deus não prometeu. Ele também não prometeu a tua vitória chegar, a tua bênção acontecer, a salvação, o perdão dos pecados, a vida eterna, só porque você levanta a sua mão e repete uma fórmula: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Melhor de Deus ainda está por vir.
O melhor de Deus ainda está por vir. Irmãos, eu li a Bíblia 13 vezes inteira, de capa a capa. Eu nunca vi nenhum versículo, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, que promete salvação para o pecador que levanta sua mão e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. E se você olha para aqueles apóstolos, você vê homens fiéis até a morte, custe o que custar. Eles não negavam, não arredavam o pé. E eu me pergunto, o que produziu esse tipo de discípulo? O que produziu neles essa fidelidade? O evangelho que eles receberam, a semente que eles receberam do próprio Senhor Jesus. Isso tornaram eles o que eles são. Márcio, como que faz para saber o evangelho que eles receberam? É só você examinar o evangelho que eles pregam. Vamos ler, vamos examinar com cuidado 4 textos onde Paulo expõe o evangelho. Primeiro, 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 5, aqui você vai ver como que Jesus apresenta, como que Paulo apresenta Jesus. Olha só o que ele está falando aí. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Salvador. Amém? Não. Não é isso que está escrito aí, não? O que está escrito? Ah, que diferente. Então Paulo está pregando Jesus como Senhor, não é como Salvador, não? É como Senhor? Tem certeza que está escrito isso na sua Bíblia? Puxa vida! Mais um texto, Filipenses 2:11. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Salvador, para a glória de Deus Pai, não é isso? Não. O que é que está escrito aí? Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Romanos 14:9. Aqui Paulo vai falar por que Jesus morreu e por que Jesus ressuscitou. Romanos 14:9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. 2 pontos. Para ser Salvador, não é isso? O que está escrito aí? Senhor. Então quer dizer que Jesus morreu e ressuscitou para ser Senhor? Exatamente, é o que está escrito aí. Romanos 10:9. Aqui Paulo vai colocar como uma condição para a pessoa ser salva. Olha só o que ele vai falar aqui. Irmãos, essa palavra se não é uma palavra condicional. Se chover, eu não saio de casa. Ele está começando o versículo com essa palavra se, indica uma condição. Olha só o que ele vai falar. Se com tua boca confessares Jesus como Salvador, não é isso? O que é que está escrito aí? Senhor de novo. Se com a tua boca você confessar que Jesus é Senhor e, mais uma coisa, crer
que Ele ressuscitou, o que vai acontecer? Você vai ser salvo. Agora a gente está tocando no ponto mais importante da nossa vida, a nossa salvação. Aonde você vai passar a eternidade depende do evangelho que você recebeu, do evangelho que você abraçou, do evangelho que você creu e do evangelho que você aplica em você. Sabe quantas vezes o Novo Testamento tem a palavra Senhor se dirigindo a Jesus Cristo? Mais de 600 vezes. Sabe quantas vezes no Novo Testamento fala que Jesus é o Salvador? 26 vezes. Não é um detalhe menor. Irmãos, o Evangelho apresenta Jesus como Senhor. E como consequência disso, Ele se torna o teu Salvador. Márcio, então você está falando que Jesus não é o Salvador? Não estou falando isso. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: Jesus é o Salvador? Ele é o Salvador, o único e bendito Salvador. Mas qual é a condição bíblica para que esse Salvador me salve? Tem uma condição: eu tenho que submeter toda a minha vida debaixo do seu senhorio. E aí no final Ele me salva. Jesus não é Salvador daquele que Ele não é Senhor. Agora, outra informação muito importante, que não é uma informação, é uma revelação. Essa palavra, irmãos, confessar, não significa dizer com a boca. Significa confirmar na tua vida. Então, quando Paulo fala para você confessar Jesus como teu Senhor, ele não está falando para você dizer com a boca. Ele está falando para você confirmar no teu dia a dia, na tua própria vida, que Jesus Cristo é teu Senhor. Aí, como consequência disso, Ele te salva. Não tem salvação sem senhorio de Cristo. Acontece que o senhorio de Cristo põe um ponto final naquele pecado lá. Eu faço o que eu quero, eu vivo como eu quero, eu falo o que eu quero, eu penso o que eu quero, eu vou aonde quero, ninguém manda em mim. Eu sou dono do meu nariz. O senhorio de Cristo vem para pôr um ponto final nesse estilo de vida, porque agora eu me entreguei totalmente. Eu sou dele, a minha entrega é sem reservas, é sem medida, eu sou totalmente dele. Ele é o Senhor da minha vida, é Ele que decide o que é certo e errado para mim. Eu não faço mais o que dá na cabeça. Jesus Cristo é o Senhor, e esse é o Evangelho. Salvação não é a finalidade, salvação é uma consequência do senhorio de Cristo na tua vida. Só que para você submeter a sua vida ao senhorio de Cristo, nós vamos ter que desistir da desobediência. Senhor, eu desisto de ser desobediente. Onde eu estava com a cabeça, como eu pude ser tão topetudo, petulante, desobediente desse jeito? Eu me rendo, eu me dobro, eu me curvo. Pode torcer meu braço, eu dou o braço a torcer. Pode se meter na minha vida e mudar tudo que o Senhor quiser. Tu és o Senhor. Isso é um discípulo de Jesus, diferente do religioso.
Mais um texto fala sobre o senhorio de Cristo. Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46. Jesus que está falando aí, está falando o seguinte: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Ele é bem direto, né? Esse Jesusinho radical. Basicamente ele está falando o seguinte: se você não está disposto a me obedecer, por que você me chama de Senhor? Se você não me obedece, não me chame de Senhor. Basicamente é isso que ele está falando. Na nova tradução, linguagem de hoje do Márcio Torres, é assim. O Evangelho, irmãos, ele vem por um ponto final nessa desobediência. Basta, chega, acabou. Chega de desobediência, chega. Chega de independência, de fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, essa vida tão oscilante em nome do Senhor. Nós somos frutos do Evangelho que nós recebemos, irmãos. Dani nos ensinou uma vez, em 2005, lá em Curitiba, eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: chegar no alvo é resultado de você andar bem no caminho. Andar bem no caminho é resultado de você passar bem pela porta. E passar bem pela porta é resultado do Evangelho que você recebeu. Se você recebeu um Evangelho fraco, você é um crente fraco. Mas se você recebeu o Evangelho do Reino de Deus, que apresenta Jesus como teu Senhor, vai pôr um ponto final nessa desobediência. Vai parar a produção da iniquidade, do pecado. Amém, meus irmãos? Último texto, Isaías 29. Isaías 29, 13. Isaías 29, 13. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a tua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Eu creio que o Espírito Santo quer nos levar a sondar nosso coração. Às vezes eu me pergunto: será que aquele povo que está indo lá, honrando o Senhor com os lábios, será que eles estão com o coração inteiro em Ti, Senhor? Eu confesso que às vezes eu fico pensando. Jesus Cristo é o Senhor. E quando você vê Jesus fazendo discípulos, Ele colocava o discípulo frente a uma decisão que ele tinha que tomar. Você quer ver? O último até agora é o último. Lucas 9. Vamos ver esse texto porque ele é muito precioso. Aqui nós vamos ver Jesus fazendo discípulos. Lucas capítulo 9, versículo 57 até o 62. Lucas 9, 57. Aqui você está vendo Jesus fazendo discípulos, Jesus pregando o Evangelho. Olha só como é que ele faz.
Indo eles caminho fora, alguém disse para Jesus: Jesus, eu vou te seguir para onde você for. Esse estava disposto, né? Estava disposto. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando o seguinte: até a raposa tem casa para dormir, eu não tenho onde dormir, por que você quer me seguir? Eu não vou te dar casa, não vou te dar morada, eu nem tenho onde dormir. Qual é o teu interesse em me seguir? Tem mais vantagem em seguir as raposas que tem covis e os passarinhos ninhos. Jesus está sondando a intenção daquele homem disposto. Versículo 59. A outro disse Jesus, agora é Jesus que está falando para a pessoa: segue-me. Aí a pessoa respondeu para ele assim: permite primeiro eu enterrar meu pai? Mas Jesus estragou tudo e insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Você vai e prega o Evangelho. Jesus, radical esse. 61. Outro lhe disse: Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro eu só vou despedir da minha família. Mas Jesus lhe replicou: Jesus, traga prazer. Ninguém que colocou a mão no arado olha para trás é digno de me seguir. Não olha para trás para despedir de ninguém. Vem, me segue, é já, é agora. Você percebe, irmãos, que quando Jesus pregava o Evangelho, ele colocava as pessoas frente a uma decisão. Ele tinha que decidir. Você viu a pregação de Jesus aqui? Jesus chegou para a pessoa e falou assim: segue. O cara olha assim e fala assim: meu Deus, como assim? Você nem me explicou o propósito eterno de Deus, a vida e a obra de Jesus é a porta do reino, você só falou me segue. E aí, ou eu largo, ou eu fico aqui e ignoro o que esse homem maluco está falando para mim, ou eu largo tudo que eu estou fazendo e sigo ele. Imagina, a fração de segundos, eu preciso tomar uma decisão. Jesus chegava no carro e falava assim: me segue. Eu saía. Você não vê Jesus: por favor, me segue, por favor, olha, eu vou te abençoar tanto, por favor. A gente brinca, irmão, mas é sério, né? Jesus, ele confronta o homem com a sua decisão. O homem precisa se decidir de que lado que ele está. Principalmente nos dias de hoje, né, com tantos evangelhos falsos, prometendo um monte de bobagem e um monte de gente sendo enganada por esses evangelhos que tem por aí. Tanta confusão, tanta doutrina de demônio entrando no meio da igreja. E nós precisamos reafirmar a nossa visão de evangelho. E frente a isso, irmãos, precisamos tomar uma decisão. De que lado que eu estou?